Continuando então nossa revisão para o Enem, eu vou falar de um assunto muito importante que é a parte de funções. O que você precisa saber para poder fazer exercício sobre função? Primeiro, você precisa saber o que é uma função, tá? Todos os tipos de função que tem e principalmente saber diferenciar uma de outra. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar toda a definição de função, como surgiu, como é, como não é, tá? E depois eu vou mostrar caso a caso as particularidades de cada uma das funções, beleza? Mas para começar a falar de funções, eu preciso falar o seguinte. A primeira coisa que a gente aprende é um negócio chamado par. Não é número par, não. Par é um conjunto formado por dois elementos, tá? Então, todo conjunto que eu tenho com dois elementos é chamado de par. Por exemplo, esse conjunto aqui, ó, 1 e 2, ele tem exatamente dois elementos, ele é chamado de par. Se eu tiver aqui o conjunto 3 e 4, também ele tem exatamente dois elementos, também é chamado de par. Só que nós vimos em teoria de conjuntos que 1 e 2 é a mesma coisa que 2 e 1. Porque a ordem dos elementos não importa. Eles vão ser o mesmo conjunto. A mesma coisa eu posso dizer com 4 e 3. É a mesma coisa que 3 e 4. Então, isso aqui pra gente não vai servir. Então, eu preciso saber o que é par. É um conjunto formado por dois elementos, mas eu preciso melhorar essa teoria. Para eu melhorar essa teoria, eu tenho que escrever par ordenado. E daí o que acontece? O par significa o quê? Conjunto com dois elementos. Ordenado, o que significa? A ordem importa. Então, quando eu escrevo par ordenado, 1 e 2 tem que ser diferente de 2 e 1. Só que a gente aprendeu que isso é igual. Para acontecer isso, para eu dizer que é diferente, eu tenho que mudar essa simbologia. Em vez de usar a chave, eu vou começar a usar parênteses. Então eu tenho um conjunto com dois elementos onde a ordem importa, só que agora em vez de usar chave, eu uso parênteses. Dessa maneira, eu posso dizer que 3 e 4 é diferente de 4 e 3. E o que vai me indicar isso, que é um par ordenado? A presença dos parênteses. Então essa foi a primeira ideia. Aí eu pego um par ordenado e eu consigo representar ele, representação gráfica, eu consigo representar ele em algo que a gente já estudou, que é o plano cartesiano. Então eu tinha lá dois eixos, tá? Aqui eu tenho o eixo de x, aqui eu tenho o eixo de y. Esse eixo de x ele é chamado de abscissas. Esse eixo de y, ele é chamado de ordenadas. Então, o que acontece? Eu tenho o eixo de x, o eixo de y, abscissas e ordenadas. Aqui eu tenho todos os números, né? Todos os números reais, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E assim vai. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E todos esses pares ordenados eu consigo representar aqui. De maneira que cada um deles representem um lugar nesse cara. Esse ficou conhecido como plano cartesiano. E quando eu quisesse representar o par ordenado, por exemplo, 1 e 2, o primeiro camarada representaria o x, e o segundo sempre o y. Ordem alfabética. X vale 1, y vale 2, eu marcaria esse par ordenado. Marcaria usando um ponto. Representação de um lugar geométrico. Um ponto, tá? Então, esse par ordenado também passou a ser chamado de ponto. Ok?
onde o primeiro camarada é x, o segundo é y. Para não ficar vago, além de eixo de x e eixo de y, a gente aprendeu que esse cara é o primeiro quadrante, esse cara aqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. Já vimos isso em geometria analítica. E esse camarada aqui do meio, a gente tem a origem. Tá, para que serve tudo isso? Primeira coisa que veio depois de ponto, de plano cartesiano, foi para que a gente vai usar isso? Para usar isso, foi criado um negócio chamado produto cartesiano, que é o que eu vou escrever para vocês. Produto cartesiano. Chamou produto porque na hora de escrever, eu faço isso, ó, A vezes B. Aqui é um conjunto A, que tem alguns elementos, aqui tem um conjunto B, que tem outros elementos. O A vai fornecer o X, o B vai fornecer o Y. Primeiro e segundo conjunto. Então, o produto cartesiano vai ser todas as combinações do tipo X e Y. Todos os pontos, todos os pares ordenados do tipo X e Y. Então, eu vou escrever assim, ó. Todas as combinações possíveis, tá? Do tipo X e Y, com o X pertencente a A e o Y pertencente a B. Isso é o produto cartesiano. Mas, prof, eu quero enxergar isso melhor. Então, olha o exemplo aqui. Se eu tenho lá o conjunto A com os elementos 1 e 2, e eu tenho o conjunto B com os elementos 1, 2 e 3. Lembra a representação por meio de diagrama, desenho. Eu posso ligar um com 1, posso ligar um com 2, posso ligar um com 3. Eu posso ligar o 2 com 1, o 2 com 2, o 2 com 3. Quem vai ser meu produto cartesiano, AB? Vão ser todas as combinações possíveis. Ó, posso combinar 1 com 1, posso combinar 1 com 2, posso combinar o 1 com 3. Posso combinar o 2 com 1, posso combinar o 2 com 2, posso combinar o 2 com 3. Todos esses caras formam o meu produto cartesiano. Além disso, eu posso pegar e posso desenhar isso daqui no plano cartesiano. Eu tenho lá o x valendo 1 e 2 e o y valendo 1, 2 e 3. Aqui eu tenho 1 ligando com 1, 1 ligando com 2 e 1 ligando com 3. O 2 ligando com 1, 2 ligando com 2, 2 ligando com 3. Essa aqui, diagrama, desenho. Aqui, tabular. E aqui, gráfico. O que ele pode perguntar para você? Quantos elementos tem um produto cartesiano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só você escrever assim, ó. Número de elementos do produto cartesiano A por B. Lembra lá de teoria de conjuntos? Eu escrevi assim para vocês. Vai ser sempre igual. Número de A vezes número de B. Nesse caso, o número de A é quanto? 2. O número de B é quanto? 3. 2 vezes 3, 6. Realmente, tem 6 elementos. Dá para ver aqui no gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prof, o que mais que eu preciso saber? O nome desse conjunto A? Conjunto de partida. E o nome do conjunto B? Conjunto de chegada.
Partida por quê? Aonde sai a setinha. Chegada por quê? Aonde recebe a setinha. Alguns autores vão trazer isso aqui já como conjunto contra domínio. Mas isso vai ser o nosso próximo passo. Por quê? Tem poucos elementos, dá para fazer isso daqui. Imagina se eu fizesse com 10 e 15, teria 150 setinhas. Já pensou como é que desenharia? Complicado. Aí a gente vai para o nosso próximo passo. Vem comigo. Vimos o produto cartesiano, vimos o que é, vimos o que vai perguntar. Aí surge a relação. A relação, que é um produto cartesiano um pouco mais elaborado. Prof, o que precisa acontecer para ser uma relação, para ter uma relação? Eu tenho que pegar o produto cartesiano e acrescentar uma regra. Por que eu acrescento essa regra? Para restringir a quantidade de elementos que eu vou ter. Aí eu não vou ter todas as combinações possíveis. Eu só vou ter aquela que a regra me induzia a ter. Como assim, professor? Olha só. Imagina que eu tenho lá o conjunto A, 1, 2, 3 e 4. Imagina que eu tenho o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu escrevo assim, ó, relação, o R aqui indica que é uma relação, aí eu vou escrever assim, ó, XY pertencente ao produto cartesiano AB, de tal modo que o Y é igual a X mais 3. Então, a primeira coisa, você olha e fala assim, meu Deus do céu. Tá, vamos entender o que está falando, ó. XY entre parênteses significa o quê? Par ordenado. Primeiro cara é X, segundo é Y. Pertencente, porque vai pertencer a alguma coisa. Pertencer a quem? Ao produto cartesiano AB. Isso é só para dizer que o X vem de A e que o Y vem de B. É só isso. Aí você vai desenhar esse cara. Você vai desenhar lá o conjunto A. Quem que é o conjunto A? 1, 2, 3 e 4. Vai desenhar o conjunto B. Quem que é o conjunto B? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha lá. Desenha os dois caras. E aí eu estou falando assim, ó. Y é igual a X mais 3. Lembra que o X vem de A. O Y vai ser B. Então pensa comigo. X é de A. Então 1. 1 mais 3. 1 mais 3 é quanto? 4. Então 1 vai ligar com 4. Depois, 2. 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. 2 vai ligar com 5. Depois, 3. 3 mais 3. 3 vai ligar com 6. E por último, 4. 4 mais 6 dá 7. Opa, não tem 7 aqui. Pronto. Perceba que não vai ser todo mundo mais. A gente restringiu a alguns casos. Isso vai me mostrar que a relação, então, vai ser os pares ordenados. 1 e 4. Quem mais? 2 e 5. Quem mais? 3 e 6. Então, se o exercício pedisse, olha, quantos elementos tem essa relação que eu escrevi? 1, 2, 3 elementos. Então, eu ia escrever que o número de elementos da relação R é igual a 3. Tem 3 elementos, ó. 1, 2, 3. E aí, vamos colocar nomes aos bois. Olha só. O conjunto A continua sendo conjunto de partida. O conjunto B, como é algo mais sério, já começa a ser chamado de contradomínio. E aí aparece 2 caras novos. Os caras que saem a setinha aqui de A, tá?
Os que saem a setinha recebem o nome de domínio. Então, domínio são os caras que saem a setinha. Ou seja, os valores possíveis de x. Só os que saíram a setinha. Os que receberam em y vai receber o nome de imagem. Então, aqui eu começo a ter ideia de domínio e de imagem. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá? Vamos ver mais um exemplo? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Outro exemplo. Imagine que eu tenho lá conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E aí eu escrevo assim, ó, relação XY pertencente ao produto cartesiano AB, de tal modo que o y seja igual a x ao quadrado menos 1. Olha só, eu dei dois conjuntos, falei da relação. Então, olha, o seu concorrente vai falar assim, nossa, que coisa do capeta. Você não, você vai olhar e vai falar, ó aqui, ponto, par ordenado, x e y. O x pertence a quem? O x pertence a A. O y pertence a quem? A B. Produto cartesiano. Restringido por uma regra, por isso que é uma relação. Você vai vir aqui, vai desenhar o conjunto A. Quem que é o conjunto A? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vai vir aqui, conjunto B. Quem que é o conjunto B? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Aí você vai fazer o que ele está pedindo. Olha só. Y é igual a x ao quadrado menos 1. Tá? Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 positivo menos 1 dá 3. Então, menos 2 vai ligar com 3. Ó. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 vai ligar com 0. 0 ao quadrado, 0. 0 menos 1, menos 1. 0 vai ligar com menos 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 0. Então, 1 vai ligar com 0. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. 2 vai ligar com 3. Ou seja, quem são os elementos dessa relação? Os elementos dessa relação vão ser quem? Ó, menos 2 e 3. Quem mais? Menos 1 e 0. Quem mais? 0 e menos 1. Quem mais, prof? 1 e 0. E ainda 2 e 3. Esses são os elementos dessa relação. Se ele perguntasse, ó, número de elementos dessa relação, quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos, tá? Lembra, primeiro conjunto aqui chama o quê? Conjunto de partida. Segundo conjunto chama o quê? Contradomínio. Contradomínio. Quem saiu a setinha? Ó, todo mundo aqui saiu a setinha. Esse cara é domínio. Todo mundo que sai a setinha, domínio. Quem que recebeu a setinha, ó? Esse aqui e esse, ó, recebeu a setinha. É imagem. Então, se ele perguntasse, ó, quem que é o conjunto de partida? Você ia falar que era o conjunto A. Quem que é o contradomínio? Você ia falar que é o conjunto B. Quem que é o domínio? Ah, o domínio é todo mundo que está aqui. Então, nesse caso, o domínio inteiro seria o conjunto A. Quem que é a imagem? Ah, não é todo mundo. É só o menos 1, o 0 e o 3. Menos 1, 0 e 3. E aí você responderia qualquer pergunta. Beleza? Mas mesmo assim ainda não servia isso pra gente, tá? Ainda não servia porque eu preciso chegar nesse cara aqui, que é a função. Esse cara aqui que é importante pra gente, tá? Prof, o que precisa acontecer para ser uma função, então? Funciona assim.
A função vai ser uma relação acrescida de duas regras. Ou seja, precisa acontecer duas coisas para eu poder ter uma função. Bom, a primeira coisa que precisa acontecer para ser uma função, primeira coisa que precisa acontecer, o conjunto de partida tem que ser exatamente igual ao domínio. O conjunto de partida tem que ser igual ao domínio. Ou seja, isso no matemática é isso. Vamos escrever no português. Não pode sobrar elementos em A. Essa é a primeira regrinha. Então, o conjunto de partida tem que ser igual ao domínio, não pode sobrar elementos em A. Segunda regra, vem cá comigo, olha só. Segunda regrinha. Tá achando que é só a sua vida que tem regra? Não é assim não, tá? Na matemática tem muita regra. Segunda regrinha, tá? Cada elemento de Y, tá? Cada elemento de Y vou mudar. Cada elemento de X manda, entre aspas, tá? Porque eu não achei outra palavra. Manda apenas uma setinha, tá? Para o contradomínio. Beleza? Vou usar essa palavra manda assim, ó. Cada cara que sai de X, só manda uma setinha. Mandou mais que uma, não vai poder, tá bom? Como que seria isso? Ó, se X1 liga com F de X1, tá? X1 só pode ligar com F de X1. Seria essa ideia. Não pode ir para outro camarada. Só para um. Como que seria isso, prof? Mostra para mim. Vamos ver o exemplo aqui. Ó, aqui eu tenho conjunto A. Aqui eu tenho conjunto B. Tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esse liga com esse. Esse liga com esse. Esse liga com esse. Pergunta. Isso é uma função? Não. Não é uma função. Por quê? Porque sobrou elemento em A. Então, esse caso aqui não é uma função. Olha esse outro exemplo. Ó. A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 3, 4. Esse ligou com esse ligou com esse ligou com esse. É função? Sobrou elemento em A? Não sobrou. Ah, mas sobrou em B. Não importa B. Não pode sobrar em A. Sobrou em A? Não sobrou. Segunda regrinha. Cada setinha que saiu aqui de X foi só para um elemento. Ah, então é função. É a função. Olha outro exemplo. Conjunto A, conjunto B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Esse ligou com esse ligou com esse ligou com esse ligou com esse e com esse. É a função? Não sobrou elemento em A. Beleza. Pô, mas esse cara aqui ligou para 2. Não pode ligar para 2, tá? Então, não é função. E o último exemplo. Olha só. Aqui eu tenho A. Aqui eu tenho B. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Aqui eu tenho um só. Esse ligou com esse ligou com esse
esse ligou com esse e esse ligou com esse. É função? Bom, não sobrou em A. Esse ligou com quantos? Com 1. Esse ligou com quantos? Com 1. Ligou com 1, ligou com 1. O professor mas ligou pro mesmo. Não tem problema. O que não pode acontecer é de um sair duas setinhas. Se saiu uma só e foi pro mesmo cara, não tem problema. O importante é, não sobra aqui e aqui liga uma vez só. Tá bom? Isso é função. Na próxima aula eu continuo.